Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. E eu vou ler só até o versículo 8. E esse texto, ele inicia logo depois, e aí para quem não conhece esse texto bíblico, de que um profeta chamado Elias, ele fez um grande desafio dentro do seu povo. O seu povo, enganado pelo rei e pela rainha, estavam seguindo idolatrias, deuses falsos. E então, certa vez ele fez um desafio: olha, se o Deus de vocês é verdadeiro, chama os profetas de vocês. Só tem eu de profeta do Deus vivo, mas nós vamos fazer um desafio. Quem responder com fogo, mandar fogo do céu, vir fogo do céu, e consumir o altar aqui é o Deus verdadeiro, e todo mundo vai seguir esse Deus. Ele fez esse desafio. E então a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a clamar ao seu Deus. E começaram a clamar e clamar, e passaram um meio-dia inteiro clamando e se sacrificando e fazendo tantas coisas, e nada de fogo descer do céu. Então Elias foi lá, consertou o altar, disse: agora é minha vez? Então beleza. Chegou a molhar o local, para mostrar assim: ó, não, isso aqui não foi combustão espontânea, isso aconteceu porque Deus mandou fogo do céu. E quando ele fez uma oração, a Bíblia diz que veio fogo do céu, consumiu as pedras, consumiu o altar, a água toda que estava por ali. E foi algo tremendo que todos perceberam e começaram a dizer que só o Senhor é Deus. Esse foi o milagre que aconteceu. Mas depois de acontecer todo esse milagre, e de todos os profetas de Baal serem assassinados, mortos, Elias agora com uma grande vitória nas mãos, acontece isso que está escrito em 1 Reis 19, 1 adiante. E Acabe, que era o rei, fez saber a Jezabel, a rainha, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matava todos, ou matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou a mensagem a Elias e disse: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, foi até Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe, e disse: levanta, come. E ele olhou, na sua cabeceira estava um pão cozido, sobre brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O que está ilustrado aqui nesse texto é um homem que, depois de uma grande vitória, faltava muito pouco para cruzar a linha. Ele quis desistir. Algo lhe aconteceu. É quando você pensa, depois de uma grande vitória, que agora as lutas cessaram, mas vem um outro tipo de luta. E nós não conseguimos fazer a associação de que o mesmo Deus que te deu uma grande vitória aqui é o mesmo que pode livrar você aqui. Porque aqui é muito menor do que o que aconteceu aqui. Nós recebemos milagres estrondosos, mas às vezes caímos numa necessidade pequena. Não conseguimos fazer a associação de que esse mesmo Deus ainda continua conosco. Há pessoas que estão nesse limiar hoje. Já saíram do Egito, mas ainda não chegaram na terra prometida. Elas estão no meio do caminho. Elas estão vivendo aquele momento que eu chamo de momento de intervalo. E ali é onde muitas pessoas esfriam, onde as pessoas abandonam, as pessoas desistem. Já teve alguém que você convidou à igreja que vinha com você, mas desistiu. Hoje você vem só. Você olha para os lados e
percebe que está faltando alguém. Você diz, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Parou na caminhada. Às vezes não está indo em nenhuma outra congregação, e se estivesse indo, glória a Deus, está continuando. Mas grande parte dessas pessoas simplesmente param. Elas desistem. E elas desistem ou porque estão decepcionadas, porque não aconteceu segundo aquilo que elas esperavam que acontecesse, ou porque não veio a vitória que eles tanto queriam num determinado tempo, ou porque simplesmente cansaram. Eu estava indo e estava tudo bem, eu nem sei porque eu parei. Mas o cansaço, né? A gente trabalha o dia inteiro, e isso às vezes torna-se a desculpa de muita gente, né? É difícil vir no culto, né? Porque a gente trabalha, sim. Eu te apresento mais uma centena de pessoas que trabalham e que estão aqui. Não é porque a gente trabalha muito, sim. As pessoas trabalham, e elas trabalham com a força que Deus dá, aquele Deus que a gente vai cultuar, aquele Deus que a gente vem aqui para dizer, obrigado, Senhor, por estar comigo, me dá força para o trabalho, por mandar clientes para mim, ou enfim, né, por abençoar a minha empresa. Obrigado, Senhor. Sim, a gente vem por isso. Mas nós justificamos as coisas por determinados pontos. E às vezes nós só nos motivamos quando olhamos aquele vídeo das pessoas que atravessam quilômetros a pé, lá no Amazonas, que pegam vários barcos para poder assistir um culto, e depois tem que fazer todo o trajeto de novo, chegam de madrugada em casa, e a gente olha e diz assim, meu, que vergonha de cristão que eu sou. A igreja é perto da minha casa, eu tenho um carro e eu não vou para a igreja. Por quê? Porque de verdade o meu corpo está em movimento, mas eu já desisti. Eu desisti. E aí nós entendemos que o grande problema não é começar bem, começar com Deus, estar com Deus, é permanecer quando o cansaço chega. Estamos todos numa corrida da vida, estamos todos em busca de alguma coisa, olhando para algum alvo. E Elias era o tipo do homem que nos ensina algo, porque ele tinha vencido por fora, mas estava quebrado por dentro. E assim há muitas pessoas vitoriosas por fora, com dinheiro, com aparência, com bom casamento, mas infelizes por dentro, quebradas por dentro. São pessoas que atuam em ministérios, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão presentes, que ajudam os outros, mas não estão resolvidas. Tem um problema ainda a ser resolvido, e em algum momento isso vai aparecer. Veja esse homem, ele ora, o fogo cai, o povo grita, o céu responde, acontece várias coisas, está todo mundo naquela movimentação, mas daí chegou o colapso emocional nele. Bastou uma frase de uma rainha, de uma mulher perversa, e isso aqui, por mais assustador que seja, é completamente humano. Você está todo vitorioso, você está vencendo uma palavra às vezes, mas uma frase de alguém te derruba. E você não consegue nem entender por quê, mas foi uma palavra. Você não esperava aquela palavra, mas aquela palavra veio. É alguém que chamou a atenção e aquilo não desceu para o teu coração. Você recebeu uma orientação e você não conseguiu digerir aquilo. Ou o marido falou alguma coisa e você não consegue perdoá-lo, ou esposa, enfim. Às vezes uma palavra, é porque você juntou todas as tuas forças para aquilo, para vencer aquilo, e você venceu aquilo, mas agora você se tornou vulnerável, você ficou fraco, mas ainda tem corrida pela frente, ainda tem coisas a serem vencidas, e o maior perigo muitas vezes não vem depois de uma derrota, como a gente observa aqui na vida de Elias. Vem depois de uma grande vitória, porque o desgaste emocional se instala na nossa vida. E gente cansada, gente que está muito cansada, começa a enxergar as coisas da vida de forma distorcida. E isso é uma grande verdade. Nós não vemos mais as coisas do jeito que elas são. Nós vemos pelo viés do nosso cansaço, pelo viés das nossas dores. Veja que no verso 4 ele começa dizendo assim, basta, Senhor, toma a minha vida. Você consegue, se você não soubesse que era o mesmo personagem, você conseguiria fazer associação? No ele está dizendo assim,
pode molhar esse negócio aqui que Deus vai mandar fogo. Na outra, ele está dizendo assim: Senhor, me mata, que eu não quero mais viver. Eu acredito porque eu já fui esse cara. Não uma vez só. Quantas vezes de sair vitorioso de um culto, de pregar uma palavra tremenda e ver o movimento de Deus, às vezes não chegava nem no outro dia. E uma palavra, uma coisa, algo, uma notícia, me abalava profundamente. E eu dizia: não é para eu estar aqui. Não, deve ter alguém melhor para fazer isso, porque não pode. E perceber de que é como se eu tivesse entregue tudo. E fiquei sem escudos, fiquei sem armadura. E então fui atingido. E Satanás sabe exatamente o momento de atingir. Veja que este homem, ele não foi atingido durante o processo que ele estava ali. Satanás sabia que não tinha como vir contra ele naquele momento. Então ele esperou pacientemente. E quando ele baixou a guarda e disse: agora eu venci, ele atacou. O cansaço vem quando a gente menos espera. Vem quando parece que as coisas estão bem. Agora estabilizou lá em casa. Agora está tudo certo e pá! Acontece. Não, eu venci os vícios. Agora eu estou muito bem. E espiritualmente estou bem. Estou buscando a Deus. Eu estou indo na igreja. E aí eu acho que eu venci. E eu descuido. E quando eu descuido, o vício vem e me pega de novo. No meio da caminhada. No meio. O inimigo está muitas vezes à espreita. Ele espera o momento certo para atacar. E perceba, tudo isso começa às vezes com alguns pensamentos que passam à nossa cabeça. E o problema de um pensamento que ele é recorrente é porque pensamentos tornam-se emoções. E emoções recorrentes tornam-se ações. E quando eu penso demais a respeito de uma coisa, eu começo a sentir isso. Vou ilustrar para você. Quando você pensa constantemente de que não vai conseguir, que isso é maior do que você, o desafio é maior do que você, logo, a emoção que te toma é de derrota. E você, depois de um tempo de sentir isso e não bloquear isso, começa a agir como um derrotado. E então tudo aquilo que antes só estava aqui no lobo frontal, que era só um pensamento, uma emoção, passa para os teus gânglios basais e passa a ser uma programação neural. Ou seja, todas as vezes que algo parecido acontece, ele entra no piloto automático e já sente essa emoção e já age daquela maneira como você costumou agir das últimas vezes. Significa que nós entramos no estado de piloto automático. E se algumas vezes você se sentiu derrotado diante de uma determinada situação, quando ela acontece de novo, o cérebro nem vai processar possibilidades de vencer, porque você já acostumou com aquilo, e ele já vai dizer: nem luta, acabou para ti. Deu. Você já perdeu. Eu estou falando de algo aqui científico, gente. Existe a parte espiritual nossa, sim. E a gente precisa adicionar essa parte espiritual hoje, para neutralizar tudo aquilo que nós fizemos com nós mesmos nesse tempo da vida. Porque passamos um grande tempo da vida dizendo que a gente não consegue, não vai dar, ou esperando de que alguma coisa ruim vá acontecer. Porque, meu Deus, a gente já está há tanto tempo. Você nunca teve um relacionamento tão longo e agora já está esperando o fim dele. Por quê? Quando chega nessa época aqui, dá tudo errado. Ou quando os meus negócios estão funcionando, mas quando chega no determinado ponto, dá tudo errado. Então nós já ficamos esperando aquilo, porque o cérebro já acostumou com aquilo. E nós precisamos cancelar tudo isso que foi programado pelas tuas dores, programado por uma vida que você tinha antes de conhecer a Jesus. Agora você conheceu a Cristo. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Permita que Ele te dê uma nova mente, que Ele faça uma metanoia, ou seja, uma mudança completa da tua mentalidade. Você precisa
bloquear. No momento em que tiver esse desejo, esses pensamentos ruins, pensamentos de derrota, você dizer: não, eu bloqueio em nome de Jesus, porque dessa vez vai ser diferente. Eu não vou desistir dessa vez. Eu sempre desisti, mas dessa vez eu não vou desistir. O desejo é parar, o desejo é cessar, o desejo é acusar, o desejo é me manifestar contra, mas não, eu vou parar porque sempre dá errado, e dessa vez eu vou segurar. Dessa vez eu vou continuar avançando quando o inimigo quer que eu pare na caminhada, mas eu vou seguir, eu vou concluir, eu vou até o fim. Você começou uma campanha de oração, não pare na metade, porque na sua vida sempre você parou na metade das coisas. Continue teu jejum, continue a tua oração, continue buscando a Deus, continue acreditando, porque se você continuar nessa corrida, o Senhor vai te dar a força necessária para você concluir ela. Você crê nisso? Aplauda Jesus. Cuidado com o teu cansaço. Pessoas cansadas tomam decisões perigosas. Quando nós estamos cansados, oprimidos, quando nós estamos irados, decisão ruim. Casal brigando, nervos à flor da pele. Quem fala uma coisa boa no momento desse? Está um levantando a voz para o outro, daqui a pouco um para e diz assim: eu te amo. Se tu não parar, eu vou aí te dar um beijo. Não, meu, glorioso. Se você chegou nesse nível, próximo encontro de casais, o pastor meu que vai botar você aqui na frente para orar pelos outros, abençoar vidas. Você chegou num patamar que, geralmente, quando está todo mundo brigando, desafiando um ao outro, as decisões que vêm são as piores. Uma das palavras que mais sai: eu vou me embora. Chega. Pega isso aqui, ó. Meia hora depois está os dois com a lanterna, procurando onde caiu a aliança. Meu Deus, é o ouro 18. Isso aqui. Mas na hora da ira, é só palavra ruim. É igualzinho a tua mãe, é igualzinho teu pai, que não trabalha. Ah, tu acha isso do meu pai? Acho. Sai tudo que não deve. Gente cansada, gente estressada, gente irada, toma decisões ruins. Quando te colocam sob estresse e depois te vendem alguma coisa, ou quando te perguntam algo ou te colocam em decisões, não decida sob estresse. Você vai fazer um negócio ruim. E a gente percebe isso olhando mesmo para a palavra. Nesse momento, Elias estava abandonando o seu ministério. Ele disse: Senhor, chega, eu não quero mais. Eu não consigo entender por quê. E é ruim porque nós não entendemos porque a grande parte das coisas que acontecem com Deus, em relação a Deus, ou a nossa vida cristã, a gente não entende. Então, se não tomamos esse cuidado e não nos percebemos no meio ainda da corrida, pensamos: não, chega, eu não aguento mais, eu quero desistir. Gente cansada interpreta momentos temporários como fracassos permanentes. O momento é temporário, é só um período, é só uma parte. Mas nós achamos que é para sempre. Nós achamos que nunca vai sair daquilo. E por vezes, por não entender, nós andamos em loop no problema, quando a gente só deveria passar por ele, atravessar, continuar para frente. Tome muito cuidado. Sua corrida, seu chamado é para que você siga em frente. Existe uma linha de chegada ali. Mas se você parar e ficar rodando, você nunca vai sair do lugar. E o inimigo te convence muitas vezes a isso. Ele sempre vai procurar nos atacar quando nós estamos esgotados, quando nós estamos fragilizados.
Os pensamentos piores vêm quando acontece uma situação. Então, ficamos vulneráveis. E eu estou falando aqui porque eu quero que você identifique, talvez você esteja vivendo um momento como esse. Algumas batalhas, elas nunca teriam te derrubado se você não tivesse tão cansado, tão cansada. E só te derrubou por conta disso. Porque você se cansou tanto com algo, gastou tanta energia em algo, que talvez até Deus já tinha dito para você parar. Lembra que a gente falou sobre carregar os pesos? Deus está falando para você há muito tempo, larga isso, larga, e você não largava. Agora você largou, mas está tão cansado de tudo aquilo que já aconteceu, que você está parando. Mas Deus está mostrando cada um desses processos na nossa vida, porque Ele quer tornar você alguém imparável. Ainda que pareça que, pastor, um dia eu já corri, mas hoje parece que eu só estou andando. Outro está dizendo assim, pastor, eu já estou rastejando. Mas você não parou, e isso é que Deus está esperando de você, que você não pare. Aleluia. Porque se você continuar sobrecarregado, se você não descansar, se você não desacelerar, em algum momento, você vai parar na caminhada. Veja, nós somos a geração hiperconectada, né? E é por isso que nos dias de hoje nós temos uma probabilidade de cansaço muito maior do que tinham nossos avós. O que acontecia quando chegava umas 7 horas da noite? Cara, eles estavam comendo ali alguma coisinha e cama. Depois assistia uma novela, né? E o Jornal Nacional para poder dizer boa noite para o Cid Moreira. Depois para o William Bonner, depois de uns anos. Acabou o jornal, cama, já era. Então, se alguém queria falar com eles, precisava ir lá naquela casa, ou mandar um recado, escrever uma carta. Nós estamos hiperconectados. Então nós já temos um cansaço maior, um cansaço mental. Mas, ainda que a gente não tenha como fugir deste mundo que nós vivemos hoje, estamos envolvidos pelo virtual. Somos perseguidos por ele. Nós precisamos tomar algumas decisões para nos ajudar. Porque 40 minutos orando, ou 40 minutos lendo a palavra, ou 40 minutos lendo um bom livro, é muito. 40 minutos fazendo isso aqui, é pouco. Nós não vemos acontecer, nós não vemos passar. Quando você percebe, o Instagram, Facebook, YouTube, levou grande parte do seu tempo. E você cansou sua mente. E às vezes o que nós estamos vendo está influenciando completamente, porque aquilo que você coloca diante dos teus olhos influencia o teu coração. E essas coisas nos cansam da verdadeira corrida. É como se o inimigo conseguisse colocar óculos virtuais em nós, enquanto nós estamos correndo. E eu não sei se você já viu quão desastroso é quando alguém está com óculos virtuais e sai andando. Tem vídeos muito engraçados disso, né? A pessoa bate numa parede, ou a pessoa acha que vai cair, ela pula. E por quê? Porque ela está fora da realidade. Ela está em outra realidade. Às vezes, toda essa hiperconexão nos coloca em uma outra realidade. E nós esquecemos da nossa própria. Nós não temos a vida do outro. Você não tem a vida do famoso. Você não tem a vida daquela pessoa que não trabalha 8 horas como você trabalha, que tem outro tipo de atividade. Você não é essa pessoa, você é você. E glória a Deus que você é você, porque quando você pegar o seu coraçãozinho e você olhar ele diante de Deus, o seu coração está alinhado com o Senhor e há uma felicidade dentro de você que aquela pessoa talvez nunca vá ter. Quantas pessoas que têm milhões de seguidores, mas não tem um amigo. E você tem amigos, e alguns deles talvez estejam hoje aqui dentro dessa igreja.
que vão chamar você para depois fazer um lanche, que vão falar, aí ó, receba. Amigos. Mas nós estamos tão conectados com tantas coisas e desconectados de quem nos incentiva a continuar na corrida. E sabe o que é bonito de Deus e o que eu quero trazer para você aqui, ó, para te dar aquele up? É porque Deus olha para Elias e ele não diz assim, ó, quando Elias estava lá jogado, dizendo assim, me mata, Senhor. Deus não chegou lá dizendo assim, ó, vim para te matar. Porque alguém igual você, olha, tô para ver. Eu te dou uma grande vitória ali. E hoje tu está caído, rapaz. Porque talvez nós agiríamos assim com alguém, né? Diz assim, tu é ingrato. Você é uma pessoa muito ingrata. Mas nós agiríamos assim. Olha o que Deus faz. O rapaz está lá caído, fez uma oração dizendo que queria morrer. Aí Deus chama um anjo padeiro. Diz assim, vem cá. Lá e faz um pãozinho para ele. Tem anjo padeiro também. Trouxe um pão ali. Ou trabalha no Uber do céu, né? Pegou o pão na padaria e trouxe. Mas tinha até brasa. Pãozinho quentinho. Tinha ali uma água. O anjo toca nele, fala com eles assim, ei, come aí. Toma aí. A Bíblia diz que eu fico pensando no nível espiritual desse homem, porque ele olhou, o anjo chamou ele nem deu moral para o anjo, comeu, bebeu, voltou a dormir. O nível da depressão desse homem, ou da intimidade que ele tinha com Deus, as duas coisas, eu tenho que perguntar para ele quando eu chegar lá. Porque ele olha para um anjo, e nada. Comeu pão, bebeu, dormiu. Ou o nível da deprê desse homem era tão grande que ele nem disse assim, vou comer um pouquinho disso aqui porque ele mandou, mas nem quero. Eu não sei que estado você está hoje, mas eu vejo que quando Deus chega, Ele respeita o processo humano porque sabe que nós somos pó. Então ele deixa Elias dormir, ele deixa Elias comer, Elias bebe, Elias descansa, depois Elias caminha e então ele fala com Elias lá no monte. Tem todo um processo, ele diz assim, olha Elias, eu preparei essa comidinha para ti aqui, com a força dessa comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites. E sabe por que você precisa comer? E sabe por que você precisa beber? E sabe por que eu estou aqui? Porque muito grande ainda é o teu caminho sobre a terra. Não acabou para ti ainda. Estão achando que acabou para você, mas não acabou ainda. Tem muita coisa para acontecer na sua vida. Tem muita caminhada pela frente. E você não vai desistir. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Não acabou para você. Isso aqui é poderoso demais. Deus não está ignorando o emocional humano. Ele não está ignorando o quanto nós realmente temos problemas. E é por isso que ele deixou esse texto, para a gente entender que até profeta cansa. Profeta, depois de ver o milagre acontecer, cansa. Homens fortes se quebram. Gente de fé colapsa às vezes. E não é pecado cansar. O pecado é parar. O problema todo é quando nós paramos. Cansados nós vamos ficar. Esgotados nós vamos ficar. Nós vamos suar sangue, talvez, mas não desista, não pare, persevere, aleluia. Tem muita gente parando no meio da corrida. Começou muito bem, queimava por Deus, sabe, adorava, queria estar envolvido em tudo, mas perceba, não aconteceu talvez nenhum problema, mas aconteceu uma grande vitória, e depois você foi simplesmente desacelerando, e as pessoas foram indo, foram avançando, e você, pois é, parece que eu não me encaixo, eu não sei o que aconteceu. Foi porque você foi parando, você foi desistindo, e hoje está cogitando de parar na metade da corrida. Ninguém abandona o propósito de repente. O afastamento normalmente ele é silencioso. A gente vai parando devagar. Eu só vou no trotezinho aqui. Vou devagarinho aqui para dar uma respirada. Daqui a pouco já para.
anda, daqui a pouco já não anda mais, já parou de vez. Aí olha, diz assim, adianta, né? Não adianta mais. Metade da corrida. Outros já avançaram 75% da corrida. Você está quase chegando na tua vitória, você está quase chegando, porque na vida nós temos várias corridas. Você tem uma corrida que tem a ver com o teu ministério, com o teu chamado, tem uma corrida que tem a ver com os teus relacionamentos. Você tem uma corrida que tem a ver com teus filhos, que você está correndo por eles e está orando anos e anos e parece que não acontece. O inimigo está dizendo, não adianta mais. E você está desacelerando, quase parando. Está na pista, mas já desistiu por dentro. Olhou para o lado e não tem mais forças para continuar. Mas imparáveis não são pessoas que nunca cansam. Isso aqui é importante demais. A Bíblia vai mostrar muitos homens e mulheres que cansaram, que se esgotaram, mas que se recusaram a parar, porque eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, aleluia. Continuavam mesmo que estavam feridos, caíam e se levantavam, dava errado, mas eles se recusavam a parar ou a retroceder, se levantavam mesmo com suas feridas e eles continuavam andando, iam em frente. O apóstolo Paulo, preso, traído, abandonado, perseguido, açoitado, mas este homem se recusava a parar, ainda que as coisas todas estavam dando errado. Eu só fico pensando, gente, que nós nem passamos por açoite, perseguição, não apanhamos na cara, não sofremos esse tipo de perseguição, acontece um pequenino problema, a gente já pensa em desistir de tudo. Fica imaginando esse homem, perseguido por todo lugar. Uma hora ele poderia dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo, estou fazendo a tua obra, mas estou apanhando. Dá para dar um alívio para mim aqui? Eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. E a gente costuma pensar assim, não, se está pesado é porque eu estou errado. E nem sempre. Às vezes você está naquela ladeira assim, ó, é os últimos metros da tua corrida e parece que é morro assim, você está dizendo, ai gente, eu não aguento mais. É aquela última milha, algumas pessoas vão entender o que eu estou dizendo aqui. É a última milha que você precisa caminhar e você está dizendo, eu não tenho mais força, mas eu não vou desistir agora. E você vai continuar avançando. Você se torna um imparável à medida que a dor não é maior do que a tua missão. A tua dor não pode ser maior. Eu sei que está difícil, eu sei que está difícil voltar para casa, eu sei que está difícil ir no teu trabalho, eu sei que está difícil respirar, mas não pode ser maior do que a tua missão. Aquilo que Deus chamou você para ser, aquilo que Deus chamou você para fazer. Não permita que a tua dor seja maior. E se você se posicionar, Deus vai mudar sua história. Não nos cansemos, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você ceifará, se você não desistir. Deus espera que você não desista, que você se posicione nessa noite, aleluia. Elias entrou naquela caverna pensando em morrer, mas ali dentro Deus deu para ele mais um novo propósito. Você pode se sentir na caverna hoje, dizendo assim, não, hoje eu só vim mesmo para pegar a última palavra aqui e desistir. Deus está te dando um novo propósito dentro dessa caverna onde você chegou. Ele está falando com você, dizendo assim, não, tem muita caminhada ainda pela frente. Você vai ungir reis, você vai levantar profetas, você tem muita coisa para fazer. E quando chegar o teu tempo aí, eu mesmo quero vir e quero te levar pelas minhas mãos. E eu quero estar contigo. Deus quer ter algo especial com você, mas é preciso que você não desista agora. Não pare neste momento da tua história. Aleluia. O teu lugar de crise é só de passagem, não pode se tornar a tua habitação. Está em crise? Passe pela crise, atravesse, continue andando. Continue andando, porque se você parar, você vai residir e a crise vai residir com você. Eu quero caminhar aqui para o final já. Aleluia. Não pare na metade do caminho. Respire, descanse. Chore se preciso for. Reorganize o seu coração, suas emoções. Reprograme a sua mente. Mas não pare. O céu nunca honra quem começa forte, mas aqueles que permanecem. Porque muitos começam muito bem. Muitos começam empolgados e empolgando.
Mas o que acontece é que na mesma empolgação que começaram, na metade do caminho estão desistindo. Não é quem começa bem, é quem permanece no momento da provação e quando tudo fica difícil. Hoje, nós estamos compartilhando essa palavra para que você que está na metade do caminho, não pare. Você já soltou aí os pesos? Continue um pouco mais, siga um pouco mais. O inimigo queria que Elias morresse naquela caverna, mas Deus ainda tinha alguns quilômetros de chamado para ele. Pessoas imparáveis não são feitas de aço, elas são feitas de perseverança. Nós gostaríamos de ser de aço para algumas coisas, ter nervos de aço, coração de aço, mas não, é perseverança. Deus quer fazer o teu coração ser perseverante. É de você negociar contigo mesmo, dizer assim, não, eu não posso desistir agora, está doendo tudo, mas eu vou continuar, está pesado, mas eu vou continuar, parece que eu não vou conseguir, mas nem que seja me arrastando, eu vou seguir avante, porque quando eu levanto os meus olhos, eu tenho um alvo, e Cristo é o meu alvo, Ele está ali do outro lado me chamando, e dizendo, vem, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te fortalecer. Se coloca de pé por gentileza, aleluia. Qual é o problema que está fazendo com que você queira desistir? Qual é o nível da luta que você está vivendo? O que é que tem sugado as tuas forças? E você pode pensar, não, isso aqui acontece, então eu não tenho mais como continuar. Eu não tenho como permanecer. Há muitas pessoas que no primeiro dia dessa série levantaram suas mãos e disseram assim, eu vou vir os 4 dias, mas não vieram. E por que não vieram? Porque depois daquele momento de fogo que nós tivemos aqui, aquele momento que Deus respondeu e foi tremendo, a atmosfera desse lugar foi única. Veio a ameaça, veio Jezabel, veio o problema, veio a dor, e então veio a desistência. Veio o momento de dizer, Senhor, para mim basta. Chega, não quero mais. Eu desisto. Mas quem desiste nunca consegue ter uma noção exata de tudo que Deus faria. Nós somos provados constantemente. Eu sei que eu poderia pegar o testemunho de muitas pessoas aqui, que o inimigo já tentou de tudo para parar você, e você continuou, e você não parou, e você hoje tem um grande testemunho para contar, porque não desistiu naquele momento. Em um determinado ponto da minha vida, eu pensei que tudo tinha acabado, meu ministério tinha acabado, meu chamado, que eu nunca mais ia conseguir pregar. O que tinha acontecido na minha vida era tão degradante, era tão humilhante, era tão ruim, que eu pensava assim, acabou. Só que eu me recusei a parar. Eu disse, ainda que seja para simplesmente andar com Cristo, eu não vou parar, eu não vou desistir. E se hoje eu estou aqui, e se posso pastorear você, e se posso pregar essa palavra para você, é porque mesmo sem forças, é porque mesmo sem esperança alguma, eu perseverei e continuei acreditando. Eu posso pegar aqui pessoas que algum tempo têm orado por algo, e quando a bênção parece que vem, a luta vem junto. Quem lembra aqui o quanto nós oramos aqui pela filha da pastora Inês, do pastor Eve? Luta, uma gravidez complicada. Quando nasceu o bebê, meu Deus, quanto nós oramos por aquela criança. Mas a perseverança fez com que hoje o milagre está ali. O milagre está ali. E às vezes é dolorido, porque tem coisas que são atuais. Eu chego aqui e vejo o pastor Edinho ministrando, mas a filha dele está lá no hospital.
De sexta-feira para cá foi 2 cirurgias, pastor. Mas nós olhamos as pessoas, muitas vezes nós pensamos que não tem luta. Mas apesar da luta, o nome do Senhor está sendo glorificado. Apesar da prova, o nome do Senhor está sendo glorificado. Sabe por quê? Porque não dá para largar a rede. Ele tem um chamado para você. Ele chamou você. Você está na metade do caminho da tua vitória, ou você está 80% já concluída, e agora está vindo algo que te faz desistir, questionar a tua fé, questionar tudo o que é Deus na sua vida. E a vontade é de parar, porque o nível da luta que vem para nós parece impossível. E aí quando você não entende, você só continua andando, continua caminhando, continua levando a tua cruz, continua firme, porque em algum momento, aleluia, tudo começa a fazer sentido. A prova não é eterna, a prova para, mas o que é eterno é a glória é eterna. Então não desista, não desista na metade do caminho, não pare. E eu estou pregando para pessoas que você tem parado, com várias áreas da sua vida. Vai até um pedaço, para. Se apaixona até um ponto, desiste. Tudo é empolgante no começo, e depois você se permite não sentir mais. Isso se tornou uma maldição na sua vida. E há coisas que Deus quer fazer em você, que Ele quer eternizar em você, que Ele quer dar continuidade em você. O Deus é um Deus de continuidade. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele quer dar continuidade na sua vida, mas Ele precisa sarar você de algumas coisas. Sua mente precisa ser sarada. Essa mente tão atacada, essa mente que sempre tenta levar você de novo para aquele ponto da vida onde você desiste e diz: não é para mim, não, eu vou parar porque talvez não seja. E aí nós encontramos um monte de desculpa dizendo assim: é que talvez não seja de Deus. Não pare agora, não pare nesse momento. E hoje eu quero fazer uma oração muito específica sobre alguém que está pensando em parar. E eu não entendo, e eu não sei, e também não me interessa em que área da vida. Se é nas tuas emoções, se é relacionamento, se é trabalho, se é espiritual, se é na tua vida pessoal. Mas você já pensou em parar, em desistir? Você não tem mais forças. Deus trouxe você hoje para ouvir essa palavra. Se você tiver coragem de sair do teu lugar, só vem à frente e deixa Deus fazer o resto. Deixa a intercessão fazer o resto. Deixa a oração fazer o resto. Você só precisa pedir licença para quem está perto. Você só precisa dizer: deixa eu passar, porque eu preciso dessa oração. Eu estava a ponto de desistir, mas hoje eu estou aqui e eu vou continuar, aleluia. Sai do teu lugar e venha.